Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos aprender da palavra de Deus? Hoje eu quero falar sobre domínio. Você tem alguma coisa que você ainda não foi liberto? Algum pecado que você luta, mas vive se submetendo a ele? Pois bem, a palavra de Deus fala que quando você ainda é servo do pecado, você não é servo de Jesus. Porque não tem como você obedecer o pecado e obedecer a Deus. Essa é a verdade. Então, às vezes eu converso com algumas pessoas e ela fala assim: eu tenho essa queda, eu não consigo me livrar disso. E aí eu penso, nos textos aqui das Escrituras, que diz que se eu sou livre em Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós que fomos libertos. Eu quero fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se você, às vezes, vai nos templos, vai na reunião, mas ainda você diz assim: eu preciso me libertar, eu preciso ter o processo de libertação. Você precisa ser salvo, você precisa se converter. Não é o processo de libertação, você precisa se converter de verdade. Porque se você ainda obedece aos desejos do pecado, com toda certeza você não obedece a Deus, Como diz aqui no versículo 19, versículo 17, não, vou ler o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele de quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, quando eu vejo, é bem comum nós ouvirmos das pessoas: mas eu ainda tenho essa falha, eu tenho essa fraqueza, Então ele está apresentando, como servos do pecado. Está dizendo aqui que quando você obedece o pecado, você está obedecendo para a morte. Isso vai trazer consequência à morte. E aí você não está na obediência para a justiça. Está dizendo o texto aqui. E a palavra de Deus fala no versículo 18: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, você às vezes pode até achar normal alguém dentro da igreja, eu já vi muito: mas ele ainda tem isso, ainda tem aqui. Ele não foi salvo. Ele ainda é um perdido como qualquer um. Ele ainda é servo, ele é um escravo do pecado. Porque no versículo 20 diz assim: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quer dizer, não tinha nada a ver com a justiça de Deus. Então se você pratica a justiça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre você. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou você é salvo, ou você não é. Mas eu ainda tenho isso que eu não consigo largar. Então você não é salvo. Você tem que se arrepender, se converter, se tornar uma nova criatura, Então eu estou fazendo esse vídeo aqui porque às vezes as pessoas falam: porque existe, você pode estar se perguntando: mas ninguém peca. Nós pecamos, mas o pecado não tem domínio. É aquele pecado qual eu falo: eu sei que é pecado, eu sei que é errado, e eu, mesmo contra a minha vontade, eu vou lá e pratico ele. Eu delibero praticar ele.
Agora existe o pecado que às vezes eu pratico contra a minha vontade, mas não foi pela minha vontade. Como é que pode ser isso? Não foi pela minha vontade. Não foi porque eu quis pecar. Nós pecamos, né? Mesmo aqueles salvos, né? Porque a palavra de Deus fala que todos pecaram. Todos nós pecamos. Mas existem dois tipos de pecado, né? A palavra de Deus fala que existe o pecado que gera morte, que é esse que eu li aqui para vocês, que quando eu sou escravo e delibero pela minha vontade praticar ele. Esse pecado gera morte. E existe o pecado que não gera morte. É aquele pecado que eu não quero, mas eu não uso da minha vontade para pecar. Isto é, eu peco, eu não tomo decisão de pecar. Por exemplo, pensamento. Você consegue dominar seus pensamentos para pecar? Não, de repente vem aquele pecado, entrou. Foi pecado? Foi. Mas você deliberou pensar daquela forma? Não. Muitas vezes não. Então, quando eu obedeço o pecado, deliberadamente, eu escolho, porque eu sou escravo dele. E ele exerce forte poder sobre a vontade. Mas o pecado que não exerce poder sobre a vontade, mas você peca porque você está num corpo que facilita o teu pecado, a mente sua, é diferente. É o pecado que não é consumado, que ele faz eu pensar, mas não faço eu consumir ele, eu chegar às vias de fato, vamos dizer assim, né? Então, você que está vendo o meu vídeo, às vezes você professa o nome de Jesus, o nome de Deus, mas eu sou de Deus, eu sou isso. Se você ainda obedece o pecado, as suas atrações, não sei quais são muitas, né? As pessoas, são muitas atrações ao qual elas não conseguem se libertar. Então a palavra de Deus fala que ele ainda é inimigo da cruz de Cristo. Ele não foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Ele ainda necessita urgente, agora já, de salvação. Ele precisa se arrepender para que Cristo vos liberte. Porque quando você se arrepende, aí entra o libertador, porque é só ele que consegue libertar você. Você, por sua própria conta, você não consegue, mas quando você clama a misericórdia de Deus, pela sua vontade, você quer parar de pecar e quer se entregar, e ele vai entrar com a libertação das suas vontades, né? E eu conheço muita gente que está no reino do pecado. Então o pecado está reinando na vida dele, igual diz aqui no versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nas atrações. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então todos os nossos membros, ele tem que ser apresentado a Deus como instrumento de justiça. A minha boca não pode colocar coisa que é pecado. Os meus olhos não podem colocar coisa em cima de pecado, coisas que desagradam a Deus. As minhas mãos não podem tocar coisas que desagradam a Deus. Os meus pés não podem caminhar coisas que desagradam a Deus. Então, os nossos membros têm que ser instrumento de justiça, né? Então, meu amigo, minha amiga, se você não morreu para o pecado, você vai morrer de fato. Você vai ter a sua morte, a segunda morte, e você precisa ser salvo. Gostaria que você pensasse sobre isso.